Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 5 de junho, só que vou gravar agora o manancial do dia 4 de junho, porque não consegui gravar antes. E o manancial do dia 4 de junho, ele pede que seja cantado o hino do cantor cristão, número 151. Eu vou ler a letra, desse hino, e vou deixar no link da descrição desse vídeo o hino, porque eu não consegui gravar o ritmo, então eu não vou cantar. Eu vou ler a letra, preste atenção nessa letra gloriosa, e vou deixar o link aqui. Vamos à leitura? Comunhão. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é ele meu abrigo quando o tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Amém. Obrigada, Jesus, por esse hino. Vamos então à leitura da bíblica, que inspirou o manancial de hoje. Essa passagem está em João 5, versículos 13 e 15. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Vamos à leitura do manancial. E o autor do manancial de hoje é o Aderson Costa, e o título é De Quem é o Poder? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A oração tem poder? Você já deve ter ouvido aquela célebre frase: muita oração, muito poder. Precisamos ter cuidado quando afirmamos algo com tanta convicção. Na verdade, o poder é de Deus. A oração é o nosso meio de comunicação com Ele. Isso significa que o poder não está na oração em si. A Bíblia afirma categoricamente que há orações que Deus não ouve. Observe, por exemplo, Isaías 59, 2 e Mateus 6, 5 a 8. Vamos lá ler essas duas passagens para poder entender melhor esse manancial? Primeiro, Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E agora vamos para Mateus 6, do 5 ao 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando vocês orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí vem logo em seguida, já não faz parte do que pede o manancial, mas ensina a fazer o Pai Nosso, Quando vocês orarem, orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Eu li até um pouquinho mais porque achei necessário, né? Vamos voltar à leitura do manancial. Corações impuros não podem esperar que suas preces sejam ouvidas. Meras repetições que podem durar quanto tempo for não comovem a Deus. Palavras bonitas e bem formuladas nada valem se não estiverem acompanhadas de humildade e sinceridade de coração. Só há uma maneira de sabermos certamente que Deus ouvirá a nossa oração, orando com confiança e de acordo com a sua vontade. Já ouvi alguém dizer que orar pedindo que Deus faça a vontade dele é falta de fé. Isso é ignorância da palavra de Deus. O Senhor é quem sabe sempre o que é melhor para nós. Por isso, todas as suas ações são boas, agradáveis e perfeitas. Romanos 12, 2. Devemos, sobretudo, ser perseverantes na oração, conforme lemos em Romanos 12, 12. Jamais desanimemos, pois o Pai Celeste está sempre pronto a nos ouvir e a cuidar de cada uma de nossas necessidades. Dediquemo-nos à oração com o espírito correto e certamente seremos abençoados. Amém. Lembre-se sempre de que o poder pertence a Deus. Aqui, falou sobre Romanos 12 duas vezes, Versículo 2 e 12. Eu vou ler também Romanos 12. Vamos à leitura? Romanos 12. Sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Que a gente guarde essa palavra no coração. E esse manancial de hoje vem falando da oração, E eu vou falar aqui rapidamente. A gente não precisa muito se concentrar em falar bonito, em falar perfeitamente, a oração, A gente expõe o que está no nosso coração para Deus. Mas antes mesmo de orar, nós precisamos estar em obediência, como aqui diz o manancial. Não adianta nada você orar se você não está obedecendo ao Senhor, o que o Senhor quer, Então, assim, esquece os teus sentimentos, esquece o que você sente, Você tem que obedecer a Deus. Obediência. Independente das circunstâncias, você somente obedece e ora. Às vezes a gente vai orar e as palavras não vêm, você não sabe nem mais o que pedir, porque tá tão difícil as coisas e você não sabe mais o que pedir. Você só pede forças para Deus e que Ele venha te mostrando dia após dia o que resolver, o que fazer, porque não podemos deixar de obedecer, porque senão as nossas orações nem são ouvidas por Deus. Que a gente possa ter sempre em mente que quem tem o poder de resolver é Deus. A gente continua obedecendo, por mais que não entenda,
e Ele vai fazendo a mudança necessária, Ele vai fazendo conforme a vontade dEle, porque a gente que erra e depois a gente fica reclamando, então não adianta, né? É a gente que erra, depois quer reclamar, depois quer fazer as coisas darem certo, aí já passou muito tempo. Então, que Deus possa nos ajudar e nos fortalecer dia após dia, né? E Jesus é bom, sempre bom. E não se ligue muito em falar bonito em suas orações. Tem orações que às vezes é só choro, lágrimas e lágrimas, e Deus está ali entendendo tudo, né? Porque Deus é bom, Deus é onipresente, onipotente e entende perfeitamente cada um de nós. Mas Ele vai ouvir sim as nossas orações se a gente permanecer obedientes a Ele, né? Independente das circunstâncias. O que você prometeu a Deus? O que você prometeu a Deus é mais importante do que você ficar pedindo as promessas de Deus na sua vida, né? O que você tem prometido a Deus que você precisa cumprir, que você precisa cumprir as suas promessas para Deus, antes de ficar cobrando as promessas de Deus na sua vida. Amém? Obediência é a palavra, só isso. Agora vamos então ler alguns capítulos da Bíblia, que no final de um ano a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. Vamos à leitura? Hoje iremos ler Provérbios 12, 13 e 14. Vamos então. Provérbios 12. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos dos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. 13.
O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com que os tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer seu apetite, mas os ímpios permanecem famintos. E esse foi mais um manancial do dia 4 de junho de 2024. Que todos tenham um bom dia e que todos permaneçam na paz de Jesus Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Um abraço.